Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal do Vascão. Meus amigos, a situação cada vez pior aí pro Vasco e pro seu Abel. O time não evolui, o time não mostra que está aí mudando a postura. Vamos falar mais um pouco sobre essa situação do Vasco. Também vamos falar sobre o Ramon, o zagueiro Ramon, que foi oferecido ao Vasco, e o André Mazzuco está analisando a sua contratação. A gente está esperando o Dedé e pode acordar aí com o Ramon, pessoal. É brincadeira mesmo a diretoria do Vasco. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, metralha o like aí, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho aí, inscreva-se. Vamos aí em busca de 80 mil inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui acompanhando, assistindo nossos vídeos. Eu queria mandar um super abraço aí para o canal Vasco Imperial. Muito obrigado mesmo. Foi falar comigo lá no Instagram. Quero apoiar aí esse canal. Se inscreve lá no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Também peço aí para você ativar aqui o sininho das notificações aqui para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal, pessoal. Muito importante você ativar e compartilhe aí também com seus amigos, né? Traz mais vascaínos aqui para o nosso canal para eles se inscreverem aqui para a gente atingir essa meta aí de 80 mil inscritos. Bom, meus amigos, ontem na estreia da Copa do Brasil contra o Altos do Piauí, o Vasco mais uma vez mostrou que é incapaz de fazer o torcedor ser feliz, meus amigos. O torcedor do Piauí compareceu em peso, apoiou o time desde a pisada do time no aeroporto. Infelizmente, esses jogadores aí não deram alegria para o torcedor. O torcedor foi, pagou o ingresso, assistiu essa pelada que foi esse jogo de ontem e viu esses mocorongos aí jogar a bola, cara. Como eu já disse ontem no vídeo do pós-jogo, se montar um time aqui, eu e os youtubers aqui, o Mário Coelho, o Dieguinho, o Juninho, o Felipe Tirugs, a gente ganha desse time do Vasco, cara. Inacreditável a fraqueza desse time do Vasco. Não tem tática, não tem técnica nenhuma dos jogadores. E assistir os jogos do Vasco fazem sangrar os olhos, cara, de tristeza. Principalmente para aqueles mais velhos que assistiram o Vasco das Glórias, viram o Vasco do Roberto Dinamite, viram o Vasco aí do Edmundo. É inacreditável, cara, você parar para assistir um jogo do Vasco hoje, você vê esses jogadores entrarem em campo com a camisa, com a cruz de malta e não fazerem nada. Foi péssimo na partida, não mostrou evoluções, não mostrou tática, não mostrou técnica nenhuma. O Vasco tentou vencer o adversário na base do embala, né? Tentando ir fazendo jogadas desorganizadas, tentando ir na falha do adversário, porque era um adversário fraquíssimo. Como até disse no pós-jogo de ontem, era um time praticamente semi-amador, que foi fundado em 2013. O Vasco não conseguiu vencer o Altos, pessoal. É inacreditável a fraqueza desse time do Vasco. Esse elenco do Vasco, ele é ridículo. Não tem como a gente ficar aqui criando esperanças que esse time vai buscar algum título, cara. Os jogadores do Vasco não passam alegria nenhuma pro torcedor. O vascaíno não consegue sentir prazer em assistir os jogos do Vasco. Já sabe que vai sofrer do início ao fim. O Vasco ainda saiu perdendo para esse time com um gol tosco, bizonho aí do Marrone, gol contra, cara. É inacreditável com a incapacidade desses jogadores, a falta de técnica. Os jogadores recebem 100 mil, 200 mil pra fazer esse lixo aí que a gente assistiu ontem, cara. Essa pelada que foi esse jogo. Aí quer botar a culpa no gramado. O gramado também tava ruim pro adversário, cara. E no final do jogo, o Altos ficava mais com a bola do que o Vasco, tentando aí fazer o gol da virada, fazer o gol aí da classificação dos caras. E o Vasco ficou só olhando. É inacreditável a ineficiência, a incapacidade desse time do Vasco. Isso é o Abel Braga quer vir falar no final que o resultado foi injusto, cara. Pelo amor de Deus, Abel, o Vasco tinha a obrigação de golear esse time. Tinha a obrigação de golear. O Santos foi lá, tomou um gol, mas fez 7 neles. 7 gols nesse time aí do Altos. E você quer falar que o resultado foi injusto? Tinha que ter colocado seu time aí para vencer. Esses jogadores são incapazes de vestir a camisa do Vasco. Só um ou outro ali que salva. Muito difícil, cara, muito difícil. Vai ficar dependendo somente do Germancano. Só ele que tá fazendo tudo, velho. Nem os jogadores ali que a gente botava mais fé que esse ano iriam deslanchar. O seu Marrone tá péssimo, horroroso. Deveria ter mandado pro Palmeiras mesmo, trocado ali pros jogadores que com certeza iriam jogar mais do que ele. É inacreditável o futebol que tá apresentando o Marrone, o seu Iago Pikachu, horroroso. Não tem sombra para ele no Vasco, por isso que ele fica acomodado, jogando muito mal mesmo, muito mal, deixando espaço. Não tá jogando nada o Iago Pikachu.
É difícil, cara, é difícil a situação, a gente passa dia, a gente traz notícia aqui pro torcedor, mas o time não mostra evolução, o time não mostra que é capaz de vencer um jogo da Copa do Brasil, cara, um jogo contra um time do Piauí, um time que não tem expressão no cenário nacional. E como eu já disse, eu vou repetir mais uma vez, esse time do Vasco é seríssimo candidato a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro se não contratar, se não trazer reforço, se não trazer jogadores a nível do Vasco da Gama, cara. Vamos cair mais uma vez e vamos passar por uma crise gigantesca. Esse ano é ano de eleição, a gente sabe que ano de eleição no Vasco é totalmente conturbado. A gente já conhece isso já de vários carnavais, pessoal. É muito difícil ano de eleição no Vasco e passando o ano de eleição, brigando para não ser rebaixado, pode ter certeza que o vascaíno vai sofrer, pode fazer teste cardíaco, pode fazer tudo aí, porque esse ano vai ser pedreira, vai ser difícil demais para a gente acompanhar o nosso Vasco. E infelizmente temos aí o Abel Braga que parece que não está conseguindo montar um time, o time não está correspondendo aí, talvez as expectativas dele, até porque não temos peças de qualidade, né? Jogadores ridículos como o Henrique, Iago Pikachu, eu já falei que o Marrone jogando muito mal, Marco Júnior horroroso ontem no jogo. É difícil, cara, a gente comentar aqui alguma coisa, falar de tática também, porque esse time não tem tática, cara, não tem como a gente falar, a linha do Vasco estava assim, a linha do Vasco estava espaçada, estava jogando junto, estava aproximado, tinha compactação, não tinha nada, velho, o time não tinha nada, e infelizmente o Vasco vai sofrer demais nessa temporada. Bom, pessoal, essa semana o nome do zagueiro aí, Ramon, foi oferecido ao Vasco e o Vasco está analisando essa contratação. Você já deve até ter visto em alguns outros canais, mas o jornalista Lucas Pedrosa disse que o André Mazzuco tem uma boa relação com esse jogador, conhece já o jogador e pode estar próximo aí de ser, quem sabe, o segundo reforço do Vasco. O zagueiro de 24 anos foi oferecido, o jogador está sem clube. Ele no início da temporada, no início de 2020, chegou a treinar no Cruzeiro, poderia ter sido fechado o negócio, mas o presidente do Cruzeiro disse que não tinha nada de concreto e dispensou o jogador não fechou com o Cruzeiro e está atualmente sem clube. Ele teve passagens aí de certa relevância com a camisa do Vitória, mas não teve assim aquela expressão toda que se esperava quando foi revelado. O jogador chegou até a jogar no futebol do Israel, jogou no Maccabi Tel Aviv, mas não conseguiu se firmar lá no futebol europeu e voltou para o Vitória. Atualmente está sem clube e foi oferecido ao Vasco, como dito. Eu acho que não seria uma boa contratação, porque o jogador teve uma passagem pelo Vitória na última temporada muito ruim. O Vitória brigou boa parte da Série B para não cair para a segunda divisão e o jogador, apesar de ter uma idade até razoável, 24 anos, mas eu acho que a técnica dele é bem parecida com os que já estão lá e, na minha opinião, seria muito mais interessante o Vasco dar oportunidades para o garoto Miranda ou até mesmo para o Ulisses. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta sobre essa fase interminável, essa fase horrorosa do Vasco que parece que não tem fim. Já dura mais de década e, infelizmente, o vascaíno vai sofrer mais uma temporada, porque é o que tudo indica. O Vasco agora se prepara para enfrentar o Oriente Petroleiro na próxima quarta-feira pela Sul-Americana lá na Bolívia, meus amigos. Será que classifica? Se jogar que nem ontem, meus amigos, é tchau Sul-Americana, pessoal. Também fala aí sobre o zagueiro Ramon, se te agrada o nome desse jogador, que pode sim ser aí o segundo reforço contratado pelo Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto.